Olá, viu galera, nota 10 do primeiro ano do Colégio Municipal Rio Branco, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Virgínia Zamor, sou professora das turmas A, B e C e vamos dar continuidade ao estudo da biologia. Hoje nós vamos continuar a introdução à biologia, parte 2 então, vamos lá? Então, primeiramente, vamos só recordar o que a gente viu na aula passada, tudo bem? O que a gente viu na aula passada? Que biologia é o estudo da vida, né? A biologia é a parte da ciência que estuda os seres vivos. Então vamos aqui recordar um pouquinho o que a gente viu na última aula. Nós vimos as características gerais dos seres vivos. As características, então, que definem um ser vivo. Começando, então, com uma composição química variada. Os seres vivos são formados por substâncias inorgânicas, como a água e os sais minerais, e substâncias orgânicas, como carboidratos ou açúcares, lipídios ou gorduras, as proteínas, os ácidos nucleicos, as vitaminas. Então, a primeira característica que define um ser vivo é a composição química variada. Outro aspecto é a constituição por células. Todos os seres vivos, então, são formados por células. Se tem uma só, eles são chamados de unicelulares, e se tem mais de uma célula, são os pluri ou multicelulares. Vale ressaltar que eu comentei na aula passada que os vírus são acelulares, eles não têm célula e por esse motivo alguns biólogos nem consideram os vírus seres vivos. Também vimos que existem dois tipos celulares básicos, a célula procariota e a célula eucariota, tá? Quanto à nutrição, também a gente viu que os seres vivos apresentam dois tipos de nutrição, a autótrofa ou autotrófica e a heterótrofa ou heterotrófica. E a nutrição é muito importante para os seres vivos, porque é com a nutrição que o ser vivo obtém o seu alimento e vai gerar energia para ele realizar todas as suas atividades. Aqueles autótrofos são os seres vivos que produzem o próprio alimento para essa geração de energia e os heterótrofos não produzem seu próprio alimento. Já o metabolismo corresponde a todo o conjunto das reações químicas que acontecem nos seres vivos, que podem ser anabólicas, né, o anabolismo ou catabolismo. Os seres vivos também conseguem reagir a estímulos do meio, tem movimento, crescimento e desenvolvimento. Mas um dos aspectos mais importantes que definem um ser vivo é a capacidade que ele tem de perpetuar a espécie, a reprodução. A reprodução nos seres vivos pode ser assexuada ou sexuada. Já a hereditariedade corresponde à característica presente na molécula de DNA. Todos os nossos aspectos são definidos dentro da molécula de DNA e a gente transmite essas características e esses aspectos para os nossos descendentes através, então, dessa molécula, né, dessa estrutura que é o DNA. Isso corresponde, então, à hereditariedade. Sobre essa hereditariedade, gente, nós temos uma variabilidade, né? O DNA ele se modifica, ele sofre então mutações e recombinações, gerando então uma variabilidade tão importante para o processo de seleção natural, que sempre seleciona dentro dessa variabilidade os indivíduos mais adaptados. Isso seria então esses três pilares, variabilidade, a seleção natural e a adaptação, os pilares da evolução. Esse processo, então, de transformação que os seres vivos passam ao longo do tempo. E para finalizar, as características que definem um ser vivo, o seu ciclo vital, que corresponde, então, às etapas de desenvolvimento dos seres vivos, desde o nascimento até a morte. Então, tá aí. Fizemos, então, uma breve revisão da aula passada sobre características gerais dos seres vivos, certo? Agora, percebam, é muito ser vivo, né, gente? É uma variedade muito grande de seres vivos. Como a biologia, então, dá conta de estudar toda essa variabilidade, toda essa variedade, essa grande quantidade de seres vivos? Então, a biologia, gente, ela é dividida em diferentes áreas. Então, vamos ver um pouquinho quais seriam essas principais áreas de estudo dentro da biologia? Então, olha só, eu fiz aqui esse slide com algumas, então, não estão todas aqui, obviamente, mas estão algumas das principais áreas de estudo dentro da biologia. Então, a biologia pode ser dividida em várias áreas de estudo, como, por exemplo, a citologia ou biologia celular, que é o estudo das células. Então, quando eu falo para vocês que a célula procariota não tem núcleo, que a célula eucariota tem núcleo, essas informações a gente vai estudar dentro da citologia, tá certo? Já a embriologia, como o próprio nome diz, embriologia lembra embrião, então é a parte da biologia que se dedica ao estudo do desenvolvimento embrionário.
Já a histologia, aí vocês têm que tomar cuidado, hein? Histologia não é a parte da biologia que estuda a história, não, tá? Histologia é a parte da biologia que estuda os tecidos, tanto animais como vegetais. Quando, por exemplo, a gente estudar tecido sanguíneo, conjuntivo, muscular, nervoso, quando eu falar da pele, a gente vai estar estudando dentro da histologia. Já nos vegetais, por exemplo, quando a gente falar sobre xilema, floema, parênquima, colênquima, meristemas, também a gente vai estar estudando dentro da histologia. Já a anatomia estuda a forma, né? Estuda as estruturas corporais. Aqui dentro da anatomia, vale eu falar para vocês uma área que eu não coloquei aqui no slide, mas também que é muito importante, que é a fisiologia. A anatomia estuda a forma de estruturas corporais, de órgãos, de sistemas. Já a fisiologia estuda o funcionamento dessas estruturas corporais, desses órgãos, desses sistemas. Então, por exemplo, se eu falar para vocês que o intestino delgado, ele tem cerca de 6 metros de comprimento, que ele é dividido em duodeno, jejune e íleo, eu estou falando da sua anatomia, tá? Agora, se eu chegar para vocês e falar que o intestino delgado é o órgão mais importante do sistema digestório, que é nele que atuam os sucos como a bile, o suco pancreático, o suco entérico, finalizando a digestão dos alimentos. Então aí eu já não vou estar falando da sua anatomia, eu já vou estar estudando a sua fisiologia, tá? Então a anatomia estuda a forma e fisiologia estuda o funcionamento. Já a microbiologia é o estudo dos micro-organismos. Então vírus, bactérias, árqueas, fungos e protozoários são estudados dentro da microbiologia. Vale ressaltar que existe uma área da biologia chamada de parasitologia, que estuda o surgimento, né, o desenvolvimento das doenças, tá? Muitas delas causadas por esses micro-organismos aqui, tá? Já virologia estuda especificamente os vírus. Micologia estuda especificamente os micos. Não, também não. Cuidado também, mais uma pegadinha aí. Micologia estuda os fungos, tá? Então, microbiologia estuda tudo relacionado com os micro-organismos, mas dentro da microbiologia a gente tem várias subdivisões também, tá bom? Já a botânica estuda as plantas. A zoologia estuda os animais. Já a genética estuda as leis que regem a hereditariedade. É na genética que a gente vai entender, por exemplo, como que os pais passam para os seus filhos as suas características. Já a evolução é o estudo dos processos de transformação que populações e espécies sofrem ao longo do tempo, dando origem a novas formas de vida. Já a ecologia é uma área bastante famosa da biologia. Ela estuda a relação dos seres vivos entre si e, principalmente, a relação dos seres vivos com o meio ambiente. E a paleontologia é o estudo, por exemplo, dos fósseis, tá? Então tá aí algumas das principais áreas da biologia que a gente vai estudar. Virgínia, fiquei doida agora. É muita coisa, né? É verdade, muita coisa, vocês têm razão de estarem assustados, mas agora não fiquem, porque a gente não vai ver tudo isso esse ano não, tá bom? Essas áreas da biologia aqui, elas vão estar aí ao longo de todo o ensino médio, tá bom? Então não se assustem, não fiquem preocupados. Por exemplo, dessas todas as áreas aqui que estão nesse slide, nós vamos ver aqui, por exemplo, em detalhes, mais a citologia e, por exemplo, a histologia, tá? Então não se assustem, não fiquem preocupados, tá bom? Aí a gente vai ver aqui ao longo do nosso estudo outras áreas, por exemplo, a bioquímica celular também vai ser uma das áreas que a gente vai estudar agora no primeiro ano, que é o estudo da composição química dos seres vivos, mas só para vocês aí não se preocuparem, tá bom? A gente vai ver apenas algumas dessas áreas aqui. Por falar nisso, não se esqueçam, né? Eu já disponibilizei para vocês todo o conteúdo programático que a gente vai estudar esse ano. O planejamento já está disponível para vocês, tá bom? Então agora, se eu já sei quais as características dos seres vivos, que a biologia estuda os seres vivos, que eu tenho diferentes áreas, subdivisões da biologia para estudar essa grande diversidade de vida. E agora vamos entender então como esses seres vivos se organizam, certo? Então vamos lá, ó. Os seres vivos, gente, eles se organizam em diferentes níveis, chamados de níveis de organização, onde o menor nível é o átomo e o maior nível de organização é a biosfera, tá? Só átomo, quando eles estão reunidos, eles formam as moléculas. Então, por exemplo, se eu chegar para vocês e falar que
A molécula de água ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, os átomos, hidrogênio e oxigênio, se reúnem para formar as moléculas. E átomo, então, hidrogênio, oxigênio, são então a menor unidade de organização dos seres vivos. Só que tanto átomos quanto moléculas, a gente não vai estudar aqui dentro da biologia. Esse nível de organização, átomos e moléculas, serão estudados na química, tá? Numa outra parte da ciência, na química e na física, né? Com mais detalhes na química, certo? Então, dentro da biologia, o primeiro nível, então, de organização vai ser a célula. Tanto que eu já até defini célula na aula passada e já comentei até nessa aula mesmo, nessa introdução à biologia, parte 2, né? Que célula, então, é a unidade básica formadora dos seres vivos. Então, quando eu chegar para você e falar da célula de um neurônio, uma das células mais importantes no nosso corpo, então, é uma célula. Agora, e se eu reunir vários neurônios? Aí já não vai ser célula mais. Aí vai ser um outro nível de organização que os seres vivos vão estar relacionados, que então vai ser tecido. Então, quando várias células se unem, elas formam tecidos. Então, quando vários neurônios se unem, eles formam o tecido nervoso, tá certo? Vários tipos de tecidos reunidos aí vão formar os órgãos. Então, o neurônio é célula, uma célula. Vários neurônios, tecido nervoso, tá? E vários tecidos, quando vários tipos de tecidos se juntam, formam os órgãos, por exemplo, o cérebro. Quando vários órgãos reunidos formam os sistemas, então quando eu pegar o cérebro, mais outros órgãos, como cerebelo, ponte, medula, aí já vai formar o sistema nervoso. O conjunto de todos os sistemas, excretor, respiratório, circulatório, reprodutor, nervoso, acaba por caracterizar o organismo. Então, vocês estão percebendo que só vai aumentando aqui a gradação e a complexidade dos níveis de organização. Então, átomo formou molécula, molécula formou célula, célula formou tecido, tecido formou órgão, órgão formou sistemas e os sistemas, então, estão formando um organismo, tá? Um ser vivo. Porém, eu não acabo aqui os níveis de organização, porque se eu pego, por exemplo, uma borboleta, a borboleta é um organismo, mas várias borboletas presentes num jardim já não vai ser um organismo mais, vai ser uma população. Então, vários organismos formam uma população. Então, várias borboletas no meu jardim é uma população. Só que se nesse meu jardim tiver borboletas, tiverem grilos, tiverem, por exemplo, capim, né? Capim, aí já não vai ser mais uma população. Aí já vai ter, o meu jardim já vai ser considerado uma comunidade. Então, e o conjunto de várias populações distintas caracteriza, então, uma comunidade. Nesse, então, meu jardim é uma comunidade. Eu tenho, então, uma diversidade grande de seres vivos, mas eu também posso analisar nesse meu jardim não só os seres vivos, eu posso analisar, por exemplo, o teor, o pH desse solo do meu jardim, a umidade desse meu jardim, a temperatura. Então, aí, quando eu pego fatores que não têm vida, mas que são imprescindíveis para a sobrevivência dos seres vivos, eu tenho um ecossistema. Então, o ecossistema é o nível de organização classificado, né, caracterizado por sendo a união de fatores bióticos, que são os fatores com vida, como a borboleta, o grilo, mais os fatores abióticos. Esses fatores abióticos são os fatores que não têm vida, mas que são imprescindíveis para a sobrevivência dos seres vivos. Luz não é um ser vivo, mas é imprescindível para a sobrevivência dos seres vivos. Então, quando eu pego o conjunto de fatores abióticos mais os bióticos, isso é o nível de organização dos seres vivos que se encontram dessa união, eu chamo de ecossistema. E o conjunto de todos os ecossistemas do planeta, ou seja, a porção do planeta que tem vida, aí formam a biosfera. Então tá aqui, gente. Olha só, essas duas figuras aqui resumem bem isso que eu estou falando para vocês. E essa aqui de baixo, eu acho que ela é ótima para vocês compreenderem como vai crescendo, né, a complexidade de acordo com o nível de organização que o ser vivo se encontra. Então, átomo, molécula, até aqui eu coloquei organela
porque são estruturas, né, presentes dentro das células, as células tecidos, tecidos órgãos, órgãos sistemas, sistemas indivíduos, indivíduos população, população comunidade, comunidade mais os fatores abióticos corresponde ao ecossistema, e o conjunto de tudo isso, o conjunto de todos os ecossistemas aí formam a biosfera, certo? Queria só lembrar vocês um aspecto interessante. Viram que abiótico é que não tem vida? Esse prefixo aí, a, na biologia é sempre usado para negação. Ele indica não. Por exemplo, acelular, não tem célula. Abiótico, não tem vida, tá bom? Isso é interessante, a gente vai ver esses termos bastante ao longo do nosso estudo, certinho? Então agora, para finalizar, só para vocês terem aqui um último exemplo aqui dos diferentes níveis de organização, certo? Então, a célula, sendo a unidade morfológica e funcional dos seres vivos, elas se organizam, um conjunto de células, mais as substâncias que ficam entre as células, chamadas de substância intercelular, formam o tecido. O conjunto de tecidos define, então, um órgão, conjunto de órgãos formam um sistema, o conjunto de sistemas, o organismo, o conjunto de organismos de uma mesma espécie que vivem no mesmo local formam a população, o conjunto de espécies distintas que vivem no mesmo local formam uma comunidade, o conjunto de fatores bióticos mais os fatores abióticos correspondem ao ecossistema, e o conjunto de todos os ecossistemas da Terra é a biosfera, certinho? Bom, essa então foi a nossa parte 2 da introdução ao estudo da biologia. Com essa parte 2, a gente finaliza então o capítulo 1 do livro de vocês. Então agora, após vocês então assistirem essa videoaula, convido vocês então a fazerem os exercícios do capítulo 1, essa introdução ao estudo da biologia. Bom, espero vocês na próxima aula. Um beijo e até lá!